O Alan Gani está aqui comigo para falar justamente sobre essas movimentações, essa previsão de queda já precificada na taxa básica de juros aqui no Brasil em meio ponto percentual, juntando com essas críticas mais uma vez feitas pelo presidente Lula em relação à condução da política monetária aqui no Brasil, pelo Roberto Campos Neto. O que você destaca no meio desse bolo todo, hein? Houve muita pressão em cima de Campos Neto. Essas reduções que nós já tivemos na taxa básica de juros foram resultado dessa pressão ou não? Não foram resultados dessa pressão, Lívia, muito pelo contrário. Para falar a verdade, o Banco Central resistiu à mão de ferro a toda uma pressão populista para reduzir a taxa de juros de maneira artificial e na caneta. Na verdade, havia condições para essa redução da taxa de juros à medida que a inflação foi arrefecendo e as expectativas inflacionárias também cederam. Então, o Banco Central fez um bom trabalho, um trabalho primoroso no controle da inflação, reduzindo a taxa Selic de maneira adequada, com aquilo que a economia conseguia absorver. Agora fica uma grande expectativa em relação ao comunicado do Banco Central. Será que o Banco Central vai pontuar novamente uma preocupação fiscal? E vem num momento onde o presidente Lula ele fala em mais endividamento, como se isso não fosse aumentar as taxas de juros. O governo, é claro, ele pode se endividar mais, só que isso tem uma consequência, não é uma decisão administrativa. À medida que o governo começa a se endividar mais, o risco de um calote da dívida pública aumenta. E os investidores, o mercado, a sociedade fala, bom, para eu emprestar mais dinheiro para o governo, eu também quero um prêmio maior. A sociedade age racionalmente. Por isso que é importante o trabalho fiscal, porque se não ocorrer um bom trabalho fiscal de controle das contas públicas, a Selic pode cair lá para um patamar mais baixo, mas as taxas de juros praticadas no mercado e dos títulos públicos vão continuar elevadas. Por quê? Porque o risco de calote continua elevado. Por isso que é muito importante a política monetária conversar com a política fiscal. Ok, Alan Gani, até já. Até.